Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu tô com muita saudade da rotina normal da academia, do esporte, da caminhada. Mas aos poucos o mundo está voltando ao normal e a gente já pode praticar algumas atividades físicas, sempre com segurança, sem aglomeração e, claro, de máscara, viu? Ninguém tem a menor dúvida sobre a importância da atividade física para a saúde. Muito menos o Grupo Fagron, que sabe tudo de saúde. Por isso, o próximo tema é tão importante e atual. Olha só, atividade física. Número de praticantes cresce e impulsiona o mercado. Saiba como personalizar a suplementação. E para explicar tudo sobre esse tema tão importante, eu quero chamar aqui ao palco a Cláudia Luz, nutricionista do Departamento de Inovação da Via Farma. Seja muito bem-vinda, Claudinha. Bom dia! Bom dia! Tema que eu amo tanto, que eu gosto tanto, que é esporte, que é atividade física. E com certeza centenas de pessoas estão lá também para ouvir você. Com certeza, esse tema é muito encantador e muito importante, pensando em saúde, em estética. Então, a gente trouxe esse tema e não poderíamos passar pelo Digital Mind sem falar de esporte, que é a nossa cara. O palco é todo seu, divirta-se. Bom dia, pessoal. Antes, deixa eu só tirar minha máscara. É um grande prazer estar com vocês, mais um dia aqui no Digital Mind 2020. Já com saudade, né? Hoje é o último dia, mas hoje viemos fechar com chave de ouro, falando sobre atividade física. Que nem eu falei para vocês, não poderíamos passar aqui pelo Digital Mind 2020 se não falássemos de atividade física, que é uma das grandes expertises da Via Farma. Sempre inovando, trazendo produtos diferenciados e conceituados para o mercado no âmbito do esporte. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre atividade física, eu quero deixar um recado, pessoal, ainda dá tempo de fazer a sua doação. Nós contamos com a sua ajuda, então só acessar aqui o QR Code que aparece na tela para vocês. Nós contamos com a sua ajuda para ajudar quem mais precisa nesse momento. Então, o tema que eu trouxe hoje aqui foi atividade física, o número de praticantes cresce e impulsiona o mercado. Saiba como personalizar a suplementação. Eu vou fazer um bate-papo daqui a pouco, bem interessante, com um fera no assunto, que é o Rafael Félix, nutricionista ortomolecular esportivo, um grande parceiro e amigo da Via Farma. Mas antes de nós começarmos esse bate-papo e conversar um pouquinho com o Rafael Félix, eu trouxe alguns dados do mercado para mostrar como que esse mercado está crescendo e como isso pode ser uma oportunidade de negócio para você, farmácia de manipulação, e também para você, prescritor. Então, começando com um overview, então, esses foram dados que foram retirados do Vigitel de 2019, tem um aumento de 29% nos brasileiros que praticam atividade física regular. Então, é um aumento considerável de pessoas que estão se preocupando cada vez mais com a saúde, com o cuidado com o corpo e começaram a praticar essa atividade física de forma regular. Aqui eu coloquei as fotos das atividades que mais aumentaram. Então, caminhada, corrida, né? É uma atividade física muito fácil de você praticar, porque não precisa de muito esforço, nem também muito investimento. Basta você ter um tênis e disposição, ânimo e vontade. Então, tem crescido bastante o número de praticantes de pessoas que fazem caminhada e corrida. Natação também tem crescido bastante o número de pessoas que buscam a natação. E atividades físicas como dança. Por quê? Cada vez mais as pessoas estão buscando atividades que te façam bem, que te tragam, além do benefício físico de melhorar a sua saúde, mas também te tragam uma sensação de bem-estar, te tragam uma felicidade. Então, essas são as atividades físicas que mais aumentaram, segundo dados do Vigitel 2019. Aqui eu também trouxe outros dados em relação à prevalência. Hoje, a gente vê que está crescendo bastante, né? Cresceu bastante, 29% dos brasileiros. Ainda a população, quase metade ainda está inativa. Mas isso já mostra uma mudança de comportamento. Então, as pessoas estão começando a se preocupar mais. Isso tem uma variação em relação a sexo, ao gênero. Então, homens praticam mais atividades físicas do que mulheres. Isso tem uma grande diferença, a gente consegue ver aqui pelas figuras, esses gráficos. E também em relação à localização, o local e o estado. Então, a gente também vê aqui uma diferença em relação às cidades e estados. Você tem uma diferença em proporção das pessoas que
que mais se cuidam. Então, mostrando aí que, embora ainda tenham poucas pessoas praticando, né, a gente fala assim, metade da nossa população não pratica ainda. Mas a gente já deu um passo, um avanço, as pessoas começaram a perceber e a ter mais consciência da importância da prática regular de atividade física. Só um minutinho, gente. E um raio-x, né? A gente pegou alguns dados da IRSA, de 2018, que mostra que no Brasil existem 34.500 academias. E isso corresponde a 9,6 milhões de alunos. Então, mesmo que ainda seja metade da população não pratique, é um número bastante expressivo de pessoas que estão matriculadas nas academias. E essas pessoas que fazem atividade física, onde elas estão? Então, aqui tem um gráfico mostrando aqui uma relação dessa divisão. Então, 41% das pessoas estão praticando atividade física ao ar livre. Então, corrida, parque, praia. Então, a grande maioria pratica ao ar livre. Seguido de 28% em academias, desde academias de musculação, academias de natação, dança, crossfit. E seguido, por último, 25% que pratica em casa, no condomínio. Então, pratica ali no quintal de casa ou então na academia do condomínio, também tem uma grande proporção. O mercado da suplementação é um mercado bilionário. Tá? Eu trouxe alguns dados aqui para mostrar para vocês a oportunidade de negócio, de se trabalhar com atividade física. Você, farmácia, que ainda não trabalha com esse público esportivo, é um grande momento de você começar a trabalhar. Então, eu trouxe aqui uns dados para mostrar para você o quanto isso é importante e o quanto isso movimenta de dinheiro, como eu falei para vocês, mercado bilionário no Brasil. Então, são dados da Brasnutri e da ABNutri de 2018, que mostram que o Brasil é o terceiro maior mercado de suplementação no mundo. Nós temos 8.000 lojas de suplementos no Brasil. Então, uma grande quantidade de lojas que vendem artigos relacionados à suplementação esportiva. A venda, como é que é o perfil do consumo desse tipo de cliente? 60% das vendas acontecem nas lojas físicas e 40% no e-commerce, lojas online. Lembrando que esse é um dado de 2018. Com certeza, se nós pegarmos esse dado de 2020, vai ter uma grande mudança aí no comportamento de consumo. Com certeza vai ter uma troca, uma inversão. As pessoas vão muito mais ter buscado essa compra do online, no e-commerce, e reduzido um pouquinho essa compra presencial. Então, são dados esses de 2018, tá? E esse é um mercado que movimenta 2,8 bilhões de reais. Eu trouxe esses dados para mostrar para vocês como que isso pode ser uma forma de agregar valor para a farmácia de manipulação, trabalhar com um público diferenciado e também para o prescritor. Muitas vezes a gente vê que tanto a farmácia de manipulação quanto o prescritor, médico, nutricionista, muitas vezes ainda tem dúvida em relação a trabalhar com esse público, tem um receio de trabalhar com esse público. Então, hoje a gente veio aqui para desmistificar e tirar o medo, tanto das farmácias como também dos prescritores, a trabalhar com esse público, que é um público que está crescendo cada vez mais. A partir dessa pandemia, acredito que vai crescer ainda cada dia mais. Por quê? Nosso corpo é nosso templo e a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Então, nós precisamos cuidar de nós mesmos, através de alimentação, sono e atividade física e uma boa suplementação personalizada. Então, isso é uma excelente oportunidade de negócio, porque esses são dados que eu trouxe para vocês do mercado de suplementação acabada. E existe uma grande oportunidade aí dessa suplementação esportiva personalizada. Por quê? Cada indivíduo é único. Por que ele precisa tomar o mesmo suplemento para a prática de atividade física que o outro vai tomar? Então, mostrando que cada vez mais a personalização ela vem como uma aliada. E é uma grande oportunidade aí para a farmácia trabalhar com esse público de suplementação esportiva personalizada. Então, cada vez mais tem se usado, né, a individualização, a personalização em todos os tipos de tratamento. Nessa área do esporte, para vocês terem uma ideia, já tem alguns países que fazem até testes genéticos para verificar
qual o perfil genético daquele indivíduo, se ele tem mais predisposição a ter uma boa performance em um exercício de força, por exemplo, ou num exercício aeróbico, por exemplo. Isso já está sendo utilizado até como um processo seletivo de países para atletas que vão participar de competições como Olimpíadas. Então, cada vez mais está surgindo essa questão da personalização e também nesse mercado, e com isso vem a suplementação esportiva personalizada. Então, é uma grande oportunidade de negócio, além de contar aí que o Brasil, nós temos essa particularidade, né, no mercado da manipulação, nós temos vários ativos que têm segurança comprovada, eficácia de uso, que não tem ainda disponível no mercado de suplementação. Então, também é uma grande oportunidade para o praticante de atividade física ter essa oportunidade de conseguir um suplemento muito mais efetivo e eficaz, sem efeitos colaterais, tendo um resultado muito melhor. Agora, para começarmos esse bate-papo e continuar essa apresentação, eu quero convidar o meu convidado especial, que é o Dr. Rafael Félix, um grande amigo, colega de profissão. Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Não Beleza. poderíamos falar de suplementação esportiva se nós não falássemos com o Rafa, né? Ele é a cara. Quando a gente pensa em suplementação esportiva na Via Farma, acho que o Rafa é a nossa carinha nessa parte de esporte. Rafa, eu acredito que muitas pessoas já te conhecem, mas eu gostaria que você se apresentasse para o público, tá bom? Beleza, Cláudio. Então, pessoal, meu nome é Rafael Félix, eu sou nutricionista que atuo na prática esportiva e ortomolecular. Né? Já trabalho nesse ramo há mais de 10 anos e sou atleta também. Eu vivo o que eu prego no consultório, né? Eu sou atleta de fisiculturismo há mais ou menos 7 anos, 6 anos. Então, toda a minha experiência eu acabo aplicando aqui na prática de consultório também. Então, eu acabo entendendo muito bem o que o paciente passa por um processo de dieta, o que o paciente necessita realmente quando está querendo um treino mais vigoroso, né? Qual suplemento utilizar com ele de forma bem individualizada. Então, eu acabo conciliando a teoria com a prática, né? Com a minha vivência também. Com certeza, Rafa. Por isso que eu falei que nós não poderíamos falar desse tema sem ter você presente conosco. É um grande parceiro, um grande amigo, colega de profissão, que vai trazer um pouquinho para vocês entender qual seria a dinâmica, o raciocínio da suplementação, para tentar desmistificar, né? Tirar esse medo em relação a essa parte de esporte, tanto da farmácia como do prescritor. Você também vê isso, Rafa, como uma questão que acontece do prescritor, né? O nutricionista, o médico, ter um certo receio de trabalhar com esse público esportivo? Olha, Cláudio, eu digo para você que alguns anos atrás, mais ou menos 6 anos para trás, eu via uma resistência muito grande em alguns pacientes mais por uma desinformação, né, de usar alguns suplementos, tinham muito receio ou medos, né? Então, hoje, isso aí está muito mais tranquilo. Tem alguns profissionais também que acabam ficando muito receosos, mas eu acredito que a informação, a internet, os cursos, né, independente da distância, estão acontecendo, as informações aí verdadeiras, científicas, estão à tona, e a gente tentando sempre levar o máximo, né, para o profissional essas informações sobre a segurança e o benefício do suplemento. Então, hoje eu acho que desmistificou muita coisa já. Os pacientes já vêm muito mais de cabeça aberta, muito mais encorajados, né? Então, a gente tem que passar essa confiança para o pessoal a partir de muito estudo, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, porque a ciência gira muito rápido, né? Então, as coisas acontecem de forma muito veloz. Então, hoje eu vejo muito mais facilidade, uma aceitação muito melhor, muito mais tranquila. Tem pacientes, independente da idade, que chegam aqui no consultório buscando uma suplementação mais individualizada, mais aperfeiçoada, né, de acordo com as necessidades e os objetivos que eles buscam. Você falou bastante a questão desse medo do paciente em si. Eu também vejo muito dos prescritores ainda tem um certo receio de trabalhar com esse público. E uma das grandes dicas que eu sempre dou quando eu vou dar alguma aula, alguma palestra,
tanto para o farmacêutico como também para o prescritor, médico, nutricionista, é entender a bioquímica. Eu acho que isso é um ponto principal quando a gente trabalha com esporte. Por quê? Apenas quando a gente entende a bioquímica que acontece em cada atividade física, que nós vamos ter uma noção maior de como suplementar e como que utilizar alguns ativos, alguns suplementos para potencializar o desempenho e a performance desse praticante. Então, acho que é uma das grandes dicas que eu tenho para dar para todo mundo, que em primeira mão eu falo, vamos fazer as pazes com a bioquímica, dar a mãozinha para ela, porque ela é essencial quando a gente pensa em qualquer área, isso já é importante, mas no esporte ainda mais, para poder entender aonde que o suplemento vai atuar e também qual tipo de raciocínio que eu tenho que ter para cada modalidade, porque cada modalidade é única, então ela merece sim uma atenção única e uma suplementação individualizada, né? O que você acha disso, Rafa? Perfeito, Cláudio. Eu sempre falo, tanto para os meus pacientes, principalmente para os alunos que eu tenho, que a gente pode personalizar todo tipo de protocolo a partir do entendimento bioquímico do que está acontecendo com o paciente. Então, a gente realmente compreender bem as vias metabólicas a partir de cada atividade física, né? Se é um paciente que... Às vezes, tem pacientes que têm uma vida de atleta, só se diferenciam de um atleta por conta da não competição, né? Mas tem uma vida de atleta. Então, a gente pegar um paciente desse, que busca performance, que busca qualidade de vida, melhora de composição corpórea, autoestima, a gente tentar compreender, né, a bioquímica do paciente, a gente acaba fazendo todos os tipos de protocolos perfeitos e individualizados para ele. Então, a gente entendendo o lado do atleta de força, o lado do atleta aeróbico, o que priorizar, como é que eu posso personalizar e potencializar esse caminho para levar um benefício direto para ele, um benefício diferenciado, né? É como eu sempre falo, é a cerejinha do bolo, que às vezes é o detalhe que falta para um paciente realmente evoluir. Eu recebo muito paciente aqui, Cláudio, que já vem com uma composição corpórea muito boa, tem uma rotina de saúde muito boa, mas acaba estagnando em determinado ponto, né? Então, esse paciente, a gente precisa atuar nos detalhes. Então, entender as vias metabólicas, utilizar o suplemento correto para tirar o paciente do platô e ele alcançar a melhor versão dele, né? E sempre estar superando essa nova versão, realmente a gente só consegue com esse entendimento metabólico. Ótimo. E pensando nesse assunto em relação à bioquímica, esse raciocínio por trás da suplementação, o Rafa elaborou alguns slides, agora a gente vai para uma apresentaçãozinha rápida, que ele vai contar um pouquinho esse raciocínio bioquímico por trás dessa suplementação personalizada. Vamos esperar agora aqui só entrar a apresentação para todo mundo visualizar. Só um minutinho, tá, pessoal? Rafa, enquanto não entra os slides aí, Rafa, conta um pouquinho aí de como que tá Salvador. Tá atendendo bastante paciente agora nessa época? Tá praticando atividade física? Cláudio, tô me virando na varanda de casa com alguns pezinhos que eu tenho, né? Na verdade, eu ia competir em abril, né, o Arnold Classic, só que aí veio a pandemia e fecharam as academias, então tá bem complicado, as academias aqui ainda estão fechadas, então eu tô me virando nos 30, né, com os pezinhos lá, uma certa fisioterapia que eu tô fazendo, então as competições mesmo eu acho que vão ficar para o ano que vem, né, eu acredito que esse ano não vai ter mais competição. Hoje aqui os shoppings em Salvador vão reabrir, né, depois de todos esses meses parados. E eu acredito que nas próximas semanas aí as academias vão tender a voltar, né? O prefeito aqui estipulou uma meta de leito, né, de UTI, e quando essa meta for batida, ele vai liberando as fases, né? Foram divididas em algumas fases. Mas você estava falando aí, Cláudio, também do crescimento, né, do número de praticantes de atividade física. Eu faço musculação desde os 15 anos, então tem mais ou menos aí uns 17 anos de treino. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, era muito escasso as academias, né, na época.
eu lembro que eu tinha que pegar carona, arranjar carona com alguma pessoa mais velha até a academia, que ficava muito distante de minha casa. Eu morava numa região bem central, né, bem comercial, mas não tinha, eram academias de bairro mesmo. E hoje, em cada esquina, a gente tem 2, 3 opções. Isso aí realmente é muito bom. Então, para o pessoal aí da nova geração, aproveitem, porque quando eu comecei mesmo, eu passei por vários perrengues, né, até ter uma rotina legalzinha mesmo de treino. Legal, né, Rafa? Acho que é um grande exemplo de que não tem desculpa para ficar parado, né? Estou em casa, não tem ainda uma academia, dá para improvisar. Eu sempre vejo, né? Eu sigo o Rafa nas redes sociais, no Instagram, sempre vejo você aí improvisando com pezinhos. Então, isso é um grande também diferencial aí, tentar fazer, a gente manter essa rotina da nossa prática de atividade física. Agora que já temos a apresentação aqui, Rafa, queria que você começasse a abordar em relação às vias metabólicas que estão envolvidas em cada tipo de modalidade e para mostrar o quão é importante nós entendermos, né, da bioquímica para fazer uma suplementação efetiva no esporte. Certo. Então, temos que entender a diferença entre um treino de força e um treino aeróbico. Claro, a maioria das pessoas que vem aqui no consultório buscam quase a mesma coisa, né? Perder gordura e ganhar massa muscular. Será que isso é possível? Tem muitas pessoas que falam, não, é necessário seguir primeiro uma fase de ganho para depois perder. Não, tem como a gente conseguir os 2 objetivos, perder gordura ganhando massa muscular ao mesmo tempo. É apenas utilizar o raciocínio bioquímico, né, de forma correta e modulando o protocolo do paciente até alcançar esses objetivos. Então, quando a gente se expõe ao treino aeróbico, a gente começa a ter o estímulo da via de AMPK, né? Essa via começa com a maior troca, né, de ATP para AMP. Essa conversão vai gerar um estímulo para a via de MK, que vai melhorar a capacidade mitocondrial, a biogênese mitocondrial, a capacidade oxidativa de gastar mais gordura, né, de produção de energia, aumentando também a produção de PGC1-alfa. Então, você cria todo um ambiente capacitado para ter essa melhora das mitocôndrias. Só que, por outro lado, se você tem um exercício aeróbico de alta intensidade, longa duração, você pode acabar inibindo a via de mTOR, né? Então, quando se busca perda de gordura, ganho de massa, o ideal é que a gente equilibre a intensidade para que não ocorra uma inibição da via de mTOR. Tá? Por outro lado, a atividade de força, o principal alvo, né, é o alvo de mTOR, que você começa a ter com atividade de força, por exemplo, a musculação, o crossfit, você acaba tendo um aumento sobre a secreção de IGF-1, uma ligação de IGF-1 sobre os receptores, acaba desencadeando uma cascata de reações a partir ali da fosfoinositol 3-quinase, que vai gerar sinalização de AKT, e esse AKT vai gerar estímulo para mTOR, e o mTOR é responsável por gerar o processo de síntese proteica. Além disso, o AKT também acaba inibindo uma via de proteólise, de quebra muscular, através da via fluxo, né? Então, dá para conciliar, né, o treino de força com o treino aeróbico, mas controlando a intensidade. Mas também depende. Tem pacientes que a atividade principal é o exercício aeróbico, então vamos focar no aeróbico. Quando a atividade principal do indivíduo é força, é extremamente importante a gente ter o treino aeróbico também, mas como uma via secundária e não principal. O principal sempre vai ser o exercício de força. Então, mesclando essas 2 vias bioquímicas, a gente consegue um equilíbrio sobre o aumento da massa muscular e a perda de gordura de forma eficiente. Pode passar o slide. Então, quando a gente se expõe a uma atividade aeróbica, nos primeiros segundos, a gente tem um aumento do fluxo de cálcio sobre a musculatura, um aumento do turnover de ATP, ADP, né? A gente começa a ter essa geração de energia a partir de NADH, FADH2, a gente começa a ter de forma imediata o estímulo de alguns genes que vão melhorar toda essa questão da via de produção de energia, a via glicolítica. Alguns minutos depois dessa atividade acontecer, a gente acaba tendo o estímulo da via AMPK.
né? A via calmodulina também, a gente começa a ter um aumento sobre o gasto de glicogênio, a gente começa a ter o aumento da sirtuína 1, que é uma quinase que acaba tendo um aumento superestimado a partir do estímulo de exercícios aeróbicos, que vai refletir numa melhora da biogênese mitocondrial. Algumas horas depois, a gente começa a ter um aumento das mitocôndrias, né? Dias depois desse estímulo de exercício, a gente acaba tendo um aumento das vias que rodam o ciclo de geração de energia, né? O ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Semanas depois, a gente tem um aperfeiçoamento do transportador de glicose, então acaba tendo benefícios tanto na parte estética de performance e de saúde também, né? E no final das contas, a gente tem o aperfeiçoamento de performance, né? A capacidade aeróbica acaba sendo aumentada. Já no treino de força, nos primeiros segundos a gente tem esse aumento, essa explosão nos níveis de IGF-1, em fatores de crescimento. A gente tem a sinalização de ácido fosfatídico interagindo ali com a fosfolipase D, aumentando o estímulo ao anabolismo. Minutos depois, estímulo sobre a via mTOR, que é o principal alvo, como a gente estava conversando anteriormente, né? Algumas horas depois, no estado de recuperação, né? Por isso que é muito importante a gente não só pensar no pré-treino e no pós-treino, mas sim a importância das 24 horas, né, que sucedem o treino, né, que ali que é um momento importante de toda a recuperação, de regeneração muscular, é ali que ocorre o aumento na biogênese de ribossomos, que isso aí é fantástico, né, lá nos ribossomos que a gente vai ter um aumento na produção de proteínas, de enzimas, e o processo de hipertrofia, acaba sendo um pouquinho mais longo do que o de aeróbico, né? Do exercício aeróbico. Então, algumas semanas depois, você começa a ter um aumento da área seccional do músculo, aumento do diâmetro da fibra muscular, e por final das contas, a gente tem esse aumento de força, o aumento de poder de toque, né? O aumento de densidade muscular realmente. Pode passar. Então, é um processo que demanda tempo, né? Constância, persistência. Aqui a gente observa que quando a gente se expõe a um treino hoje, por exemplo, vou lá fazer um treininho de musculação, vou treinar peito, beleza? Treino peito agora. Logo em seguida o treino, eu acabo tendo a ativação de células satélites. Mais ou menos 2 dias depois eu começo a ter a proliferação dessas células satélites. Depois de 3 dias, mais ou menos, começa a diferenciação e a maturação das células satélites, que vão aumentar o processo de síntese de proteína, só vai acontecer daqui 14 dias. Né? Então, eu treino hoje, daqui 14 dias, o meu corpo ainda está se recuperando do treino que eu fiz hoje. Então, é um processo de constância. Não é aquela coisa que você treina por uma semana e já vai para frente do espelho fazer umas poses, né, achando que está forte. Não é assim. É um processo que você tem que incorporar como um estilo de vida, é algo que você adequa na sua rotina, na sua vida, e os resultados vão acontecendo. A cada semana você vai se tornando mais aperfeiçoado, a cada semana você vai melhorando, mas é necessário ter essa constância, né? E não só no treino, mas sim na dieta. Pode passar. Então tem muitas pessoas que são imediatistas que acabam sofrendo muito com isso, né? São pessoas ansiosas que acabam achando que o treino em um mês vai resolver todos os problemas. Não é. Essa busca para um aperfeiçoamento corpóreo realmente tem que ter tempo, tem que ter dedicação, tem que ter foco, tem que ter um estilo de vida voltado para aquilo. E os suplementos eu encaro sempre como a cerejinha do bolo, como eu falei, né? A base da pirâmide sempre vai ser o treino, a dieta. Acima da base começa a vir realmente os outros variantes, que é a suplementação. E hoje a gente tem a suplementação pronta, né? Que são as proteínas, né? São os suplementos já padronizados, que é vendido em lojas de suplemento, que são válidos também, mas tem a suplementação personalizada. Essa aí é que a gente faz a diferenciação de um indivíduo para outro. Fulano, eu vou passar um suplemento X, na quantidade X, no momento X. Para Cicrano, eu vou passar já um suplemento numa dosagem já maior ou menor. Eu vou passar em um horário diferente, eu vou passar de uma maneira diferente da do outro, né? Então, os protocolos começam a variar a partir dessa suplementação personalizada que é no mercado magistral, né? Então,
Eu acredito que 100% dos meus pacientes usam suplementações personalizadas, de forma diferenciada, e cada fórmula é diferente da do outro paciente, né? Então, a gente, quando usa o raciocínio bioquímico, a gente começa a realmente ter um poder incrível nas mãos de estar variando, de estar mesclando tudo isso a favor do paciente. Então, conhecer a bioquímica, conhecer as vias metabólicas, a demanda de cada paciente, o perfil bioquímico de cada paciente, né, acaba realmente levando a uma personalização dessas suplementações. Pode passar. Então, aqui eu trouxe uns suplementos mais estudados, né, de um artigo que foi postado. Aqui ele mostra a betalanina, aqui ele mostra o tempo certo de suplementação, né? A betalanina, que é mais utilizada de forma fracionada ao longo do dia, junto com as refeições. A maioria dos pré-treinos hoje em dia, eles acabam concentrando uma quantidade muito grande de betalanina no momento só, né? Ali antes do treino. Isso aí os estudos mostram que não tem uma absorção tão efetiva, né? Um poder do aumento da carnosina no nosso corpo tão efetivo quanto da forma fracionada. Só que, quando se utiliza a betalanina de uma dose mais alta, você acaba tendo a parestesia, que é aquele formigamento, né? E as pessoas leigas acabam achando que aquilo ali é o efeito do pré-treino, mas não é. Então, ele recomenda aqui para utilizar junto com as refeições de forma fracionada, de preferência, né? 3 ou às vezes até 4 vezes no dia. Temos o suco da beterraba, que é fonte de nitrato, né? Que hoje temos suplementos muito bons, né? Voltados para isso, a gente vai falar já já. A cafeína, para dar aquele estímulo, né? Só que a cafeína tem seus prós e contras. A cafeína, muitas pessoas utilizam a cafeína e logo em seguida, algumas horinhas depois, tem aquele efeito crash, né? Que acaba tendo uma queda, tem a disposição lá em cima e depois tem aquela queda brusca, né? Dando, às vezes, até letargia. Creatina, um suplemento clássico, né, que ele mostra aqui, de preferência ser utilizado após o exercício ou nas refeições. O bicarbonato de sódio, que é um tamponante de forma aguda, né, juntamente com a betalanina, que é um tamponante muito bom também, mas de forma crônica. O carboidrato, ele já entra aqui de uma maneira muito discutível, né, com muitos profissionais. Ele recomenda em todos os momentos, menos antes de dormir, o carboidrato. Pode ser utilizado antes, depois, durante o exercício, junto com as refeições. E a proteína, o único momento que ele não recomenda aqui é durante o exercício, mas pode ser usado antes do treino, pós-treino, junto com as refeições, ou como uma refeição, né, antes de dormir. Então, são os suplementos mais estudados, né, que nós temos, suplementos prontos, né, que a gente observa aí que já são vendidos prontos nas lojas de suplemento. Pode passar. E quando a gente pensa na suplementação do atleta aeróbico, né? Atleta aeróbico, o praticante principal de exercícios aeróbicos, a gente tem que sempre focar em quê? Biogênese mitocondrial. Essa é a chave. A gente precisa fazer com que esse atleta tenha uma boa vasodilatação também, um aumento na perfusão. Isso é extremamente importante. Isso aí potencializa a geração de energia. Capacidade antioxidante, né? O estresse oxidativo gerado na atividade aeróbica é muito grande. Então, a gente tem que ter uma capacidade de defesa boa, eficiente, capacidade oxidativa, aumentar a oxidação de gordura, né, diminuir a quantidade de utilização de carbo e aumentar a utilização de gordura como fonte de energia principal. São esses 4 pontos principais que temos que pensar. Pode passar. Então, essas são as prioridades. Então, eu elaborei aqui algumas fórmulas. Convido a Clau também a participar comigo na interpretação desses manipulados, que eu pensei aqui numa fórmula pré-treino, né? Na maior intenção de aumentar óxido nítrico, aumentar a energia, o foco, a disposição, aquela energia que a pessoa busca, né? E, com certeza, aperfeiçoamento de mitocôndrias. Então, pensei aqui no magnésio malato, que gera esse processo, né, de produção de energia, aumento de vasodilatação. O Niagen, que é o ribosídeo de nicotinamida, né, que ele faz com que o NAD+, se permaneça elevado por até 24 horas. Isso é perfeito para um atleta aeróbico. Isso é muito bom. Coloquei um extra ou fitinox, coloquei um ou outro, mas os dois podem ser utilizados juntos também. Um extra coloquei mais naquela intenção de aumentar o foco, a concentração do indivíduo, né? Ele tem também uma capacidade de aumentar a dopamina e ele potencializa o efeito da cafeína sem aquela queda drástica que eu falei para vocês, né? Então, você pode utilizar ele junto com cafeína ou não,
né? Mas quando utilizado com cafeína, você utiliza uma dosezinha muito reduzida de cafeína, que ele acaba potencializando essa ação da cafeína por até 5 horas, mas sem dar aqueles altos e baixos, né? O Fitinox, ele já é muito eficiente na vasodilatação, né? O Fitinox, ele tem estudos mostrando um aumento de 31% na quantidade de nitrato antes do exercício, né? Então, ele aumenta a produção de óxido nítrico, ele tem uma ação protetiva também contra os radicais livres, diminuindo o estresse oxidativo, melhora muito o estado de fadiga. Então, são 2 ativos que podem ser utilizados juntos, ou um ou outro também, né? Então, esse aí foi o blendzinho pré-treino que eu coloquei, para ser utilizado 30 minutinhos antes do treino. O outro blend, a outra fórmula, já é um equilíbrio metabólico, né? Para equilibrar o metabolismo, pensando na recuperação, no recovery, né? E uma proteção para o metabolismo, para o estado de saúde do indivíduo. Como eu falei, atleta aeróbico tem a capacidade de gerar muito estresse oxidativo. Então, coenzima Q10, que é uma coenzima mitocondrial, assim como o alfa-lipóico, vitamina C, vitamina E, como excelentes antioxidantes. E aí eu já introduzi o Robuvit. O Robuvit, que é um extrato da madeira de carvalho francês, né? Ele tem uma ação antioxidante muito boa, tem uma ação contra a fadiga, muito utilizado, muitos estudos maravilhosos na síndrome de burnout, né? Naquele estado de fadiga crônica dos indivíduos perante trabalho, estresse e tudo mais. Melhora muito o sono, melhora a mitocôndria, melhora a produção de ribossomos e de mitocôndria também. Então, realmente é um produtaço. O Curate também, eu pensei na atividade antioxidante, anti-inflamatória, ele gera também uma proteção para as articulações, né? É uma cúrcuma com uma biodisponibilidade de até 10 vezes maior do que a cúrcuma tradicional. Então, essas formulinhas aí eu pensei uma tanto no pré-treino, quanto outra, né, afastado do treino. Eu coloquei, teve até um errozinho de digitação aí, mas é afastado do treino, tá, pessoal? Não é antes do treino. Antes do treino é a pré-workout que eu coloquei aqui a primeira. Pode passar, se quiser Muito comentar, legal qual... essas formulações, Rafa. Mostra exatamente quão é importante a gente entender a bioquímica da atividade física para você entrar com uma suplementação muito mais efetiva. Adorei a associação aí do Enstra com a cafeína, que realmente mostra o efeito dele em potencializar esse efeito da cafeína. Embora os estudos mostram também que a utilização dele isolado é melhor, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que gostam do efeito da cafeína. Então, por que não associar os dois, fazendo com que ele proteja essa cafeína e amplifique o efeito natural dela? Então, excelente. E a formulação com Robuvit. Robuvit é um dos meus queridinhos da Via. É um produto que tem 26 estudos clínicos publicados. E o estudo também voltado para essa questão de esporte, mostrando melhora de desempenho em triatlon. Realmente mostrando aí o efeito dele positivo. Em tanto aumentar a biogênese mitocondrial, estimulando mitofagia, fazendo essa regeneração mitocondrial, como também o efeito benéfico dele no aumento de ribossomos, que aumenta toda a recuperação proteica, né? Porque aumenta a produção proteica e a recuperação de massa muscular. Então, o produto é excelente. Amei as 2 fórmulas. Isso, perfeito. E aqui a suplementação do atleta de força, né? O que a gente tem que priorizar, o que a gente tem que enxergar antes de fazer a prescrição. Hormonal favorável, potencializar a vasodilatação também, né? Aumentando, potencializar a força desse indivíduo, aumentar a sinalização de mTOR, potencializar o sistema glicolítico, né, de geração de energia rápida, aumentar a carga proteica e selecionar um perfil perfeito de aminoácidos essenciais. Isso aí a gente pode fazer perante dieta ou perante a suplementação também. Pode passar. Então, esses são 6 pontos. 6 pontos para a gente tomar atenção aqui com o atleta borrada, mas eu vou tentar levar aqui. Bom, a primeira fórmula que eu passei eu botei aqui músculo 1, mas tem o que aí, Cláudio, por favor, me fala. Tem Fosfator 2 gramas, Life Solic 450 miligramas e vitamina B6, Rafa. Perfeito. Fosfator é um suplemento que eu gosto bastante, né? Eu sempre utilizo nas minhas preparações. Eu sempre oscilo ele entre fosfator e o Life Solic. Fosfator é a base de ácido fosfatídico e fosfatidilcerina.
Hoje, inclusive, Cláudio, eu recebi um estudo que foi lançado agora, né, mostrando que a suplementação de serina melhora muito o perfil de cortisol, né, dos atletas, por conta de uma maior geração de fosfatidilcerina, né? Se a gente der diretamente a fosfatidilcerina, esse aperfeiçoamento do cortisol não está nem alto, não está nem tão baixo, está no ponto ideal, acaba sendo perfeito, né? Principalmente para os atletas que treinam forte, que acabam tendo desnivelamento sobre os níveis de cortisol. Então, o ácido fosfatídico atua sobre aquela via, né, da fosfolipase D, e acaba gerando uma sinalização direta para o mTOR. E a B6 ali, que participa todo de um processo, né, faz a mediação ali do processo de síntese proteica. LifeSolic é a base de ácido ursólico, que é um suplemento que eu também sou muito fã, eu sempre oscilo entre ele, né, que o ácido ursólico tem muitos estudos mostrando aumento de GH, aumento de F1, maior perda de gordura, aumento de mTOR, melhora de sensibilidade à insulina, né, então deixa o metabolismo todo redondinho, todo perfeito, para que o processo de anabolismo e perda de gordura aconteça. Eu coloquei aqui ele 12 horas após o treino. Por quê? O ácido fosfatídico, a gente tem um aumento dele quando faz atividade física, né? Então, a gente tem o estímulo de fosfolipase D, isso aí é como se estivesse gerando uma simulação de um treino. Então, você treina de manhã. Se você usar essa fórmula à noite, 12 horas depois, você vai novamente sinalizar essa via anabólica que só o treino sinaliza, né? Então, é como se estivesse gerando um novo estímulo anabolizante. Já a formulinha 2, que é a base do Sindura, fiquei fã do Sindura, né? Eu utilizei na minha última competição do ano passado, onde eu fui campeão, né? Campeão sênior e campeão novice, na categoria Classic Physique. Fez toda a diferença na minha preparação, fez toda a diferença. Eu utilizava o Sindura 800mg e acrescentei o magnésio aspartato, tá? Então, o Sindura, que é a base de Garcinia mangostana e o Cinnamomum tambala, ele tem essa capacidade de aumentar a testosterona, aumentar a vasodilatação, aumentar a força. Os estudos com mais ou menos 40 dias mostram um aumento expressivo sobre a massa muscular e uma perda de gordura também, né? Então, melhorou muito o meu desempenho. Quando eu já estava entrando num processo do meio para o finalzinho do treino, né, perante tanta restrição que às vezes a gente passa antes da competição, eu sentia que o corpo dava aquela renovada e eu continuava mantendo o meu ritmo bom de treino intenso. Formulinha 3, coloquei uma fórmula pensando de uma função anticatabólica de perda de gordura também. Coloquei o HMB, que é um suplemento que eu vejo muitos estudos positivos, eu gosto muito do HMB, né? Botei essa formulinha já fracionada, 3 vezes no dia, de 8 em 8 horas. A vitamina D, muitos estudos mostram que deficiência de vitamina D geram um catabolismo, gera dificuldade no processo de ganho de massa muscular. E o LifeSolic, novamente, 300mg. Tá? Então, LifeSolic, vitamina D e o HMB vai ter essa ação anticatabólica, perda de gordura e o estímulo anabólico ali constantemente ao longo do dia. Cláudio, fique à vontade para fazer seus comentários. Rafa, mais 3 fórmulas aí sensacionais. Isso mostra realmente como a Via Farma trabalha com ativos diferenciados para o esporte. Então, você citou aí alguns ativos que têm essa ação para a prática esportiva. Então, por exemplo, Fossator, LifeSolic, Sindura. Nós somos pioneiros nessa questão de trazer ativos inovadores, com segurança, com eficácia e resultado para a suplementação esportiva. Então, foram fórmulas maravilhosas. Lembrando para o pessoal aí, essas fórmulas estarão disponíveis para vocês baixarem e também dentro do nosso site a gente tem outros tipos de formulações também voltadas para essa prática de esportes, tá? Mas vai estar tudo disponível para vocês depois baixarem todo esse conteúdo. Rafa, eu queria agradecer imensamente você ter participado. A sua participação foi excelente. Você trouxe um pouquinho aí da questão do raciocínio bioquímico, o quanto a parte do teórico é importante, mas sempre aplicado e voltado para a prática, que eu acho que é o que é mais importante. A ciência, ela tem que andar do lado da prática clínica. Eu acho que você trouxe isso com grande maestria. Eu te agradeço muito a sua participação. Nós não conseguiríamos fazer uma palestra tão interessante num tempo assim tão rápido, né, para falar de esporte. Só 45 minutos é muito pouco tempo, mas acho que você conseguiu trazer os pontos principais aí. Eu queria te agradecer muito a participação.
Eu que agradeço, Cláudio, você sempre mediando aí informações boas, palestras ótimas, né, com a gente. Parabenizar você também, trouxe dados muito interessantes, muito importantes. E assim, eu achei esse formato fantástico, né, do Grupo Fagron, da Via Farma, né, esse novo formato perante, né, o que estamos passando de pandemia, né? Então, quero parabenizar todos vocês, obrigado pelo convite, fico me sentindo honrado aqui, né, de contribuir um pouquinho aí com vocês. E queria agradecer também ao pessoal que está nos assistindo, né? Muito obrigado pela presença, espero poder ter passado boas informações, eu e a Clau, né? E fantástico, fantástico tudo isso que vocês fizeram. Muito obrigado, viu? Obrigada, Rafa, mais uma vez. Pessoal, para finalizar, tenho alguns recadinhos. Nós temos alguns... Desculpa, Não, por favor, eu estava deixando você à vontade, por favor. Estamos com promoção, então aproveitem. Amanhã a nossa equipe de vendas estará com um plantão de vendas. Aproveitem as promoções. Nós temos todo o material no nosso site. Entre no nosso Instagram, vai rolar um sorteio especial aí de Sinduri Extra para vocês poderem testar e provar desses produtos que são maravilhosos para essa prática esportiva. E eu queria agradecer muito. Hoje finalizamos aqui o Digital Mind com chave de ouro. Fiquei muito feliz de poder compartilhar essas 5 aulas, né? A Via Farma teve 5 aulas aqui com vocês e foi um grande prazer e um parabéns ao Grupo Fagron por ter um evento tão grandioso, com tanta informação importante. Eu vou, acho que precisar do nutricionista Rafa aí para me treinar, porque eu comecei bem a pandemia, né? Vou treinar, vou fazer, mas aí deu um desgastezinho, o estímulo começou a ficar pequeno e vi que com tudo isso a gente pode voltar para a academia com calma, com tranquilidade, né? Com responsabilidade, com todos esses aditivos sensacionais que a gente pode ter de suplementação, né, Claudinha? Com certeza, eu acredito que a suplementação ela veio aí como a cerejinha do bolo, até para quem não está treinando agora, manter essa suplementação, porque ela vai manter o seu resultado, manter tudo que você conseguiu alcançar até o momento, é bem importante. E agora você ganhou uma amostra dos nossos produtos, eu tenho certeza que seu treino nunca mais vai ser o mesmo. Não, agora deu mais estímulo ainda. Muito obrigado pelo carinho, viu, Claudinha? Obrigada a todos e aproveitem o finalzinho das palestras, pessoal. Parabéns para a Via Farma.